O que você tem semeado ao amanhecer? O dia ainda nem clareou e você já sente o peso das horas. O despertador toca, a mente corre, o corpo resiste e muitas vezes Deus sequer é lembrado. A manhã passa despercebida, como um detalhe da rotina, quando na verdade ela é um dos momentos mais espiritualmente decisivos da existência humana. A Bíblia está repleta de encontros que aconteceram antes do sol nascer. E há um motivo para isso. A manhã não é apenas um período do dia. É um campo fértil, uma terra virgem onde semeamos com gestos invisíveis os frutos que colheremos nas próximas horas, dias ou até mesmo anos. Billy Graham costumava dizer: o segredo de uma vida vitoriosa começa com o que fazemos antes mesmo do sol nascer. O que você faz ao acordar não é neutro. É uma declaração espiritual, uma direção plantada no escuro que define o curso do seu dia. Muitos acordam cansados, esgotados, mergulhados na ansiedade antes mesmo de sair da cama. O celular é a primeira voz que ouvem. As notificações se tornam orações não ditas. O medo, a pressa e a preocupação se tornam companheiros silenciosos de jornada. E quando isso se repete por semanas, algo morre por dentro, devagar, mas de forma certa. Charles Spurgeon declarou com sabedoria que as orações da manhã são como o orvalho, alimentam discretamente o dia inteiro. Mas quando ignoramos esse tempo, quando deixamos o altar do amanhecer vazio, nossa alma começa a secar ainda antes do meio-dia. E então surge uma pergunta que precisa ecoar dentro de você. O que você tem semeado todos os dias ao acordar? Não se trata apenas de orar, ler um devocional ou repetir frases espirituais. A verdadeira pergunta é: qual é a primeira semente que você lança no solo do seu coração quando o dia começa? Porque cada manhã é uma oportunidade de plantar fé, consagração, rendição. Ou então, de continuar semeando negligência, pressa e distância de Deus. A resposta a essa pergunta pode revelar por que sua fé anda tão frágil. E mais, pode apontar o caminho para uma restauração silenciosa, porém real. Você tem semeado o quê no altar da madrugada? O cansaço de uma fé que acorda atrasada. O corpo acorda, mas a alma continua dormindo. Essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Acordam correndo, alimentam o corpo, preparam os compromissos, mas esquecem de despertar o espírito. E assim, sem perceber, começam o dia com um vazio que nenhuma produtividade é capaz de preencher. A maior frieza espiritual não chega de repente. Ela começa sutilmente, quando deixamos de priorizar as manhãs com Deus, quando a alma esquecida vai sendo empurrada para o final da fila, atrás das mensagens, das reuniões, dos compromissos. É assim que muitos perdem o fogo, trocando a presença de Deus pelo conforto da rotina. Vivemos no piloto automático, oramos com pressa, lemos a Bíblia como se fosse um dever e nos perguntamos por que nossa fé parece tão distante, tão fraca. A verdade é dura. Quem perde a manhã, frequentemente perde o norte. Não por religiosidade, mas por necessidade vital. É na manhã que o coração pode ser realinhado. É antes do barulho começar que o Espírito sussurra instruções do céu. Mas, quando negligenciamos esse tempo, perdemos algo que o restante do dia não pode compensar. O Evangelho não é apenas para momentos de culto, mas para as primeiras batidas do coração ao despertar. E é exatamente ali, naquele espaço secreto, que a alma encontra sustento. A palavra nos mostra que o próprio Cristo levantava-se bem cedo para orar. Marcos 1:35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. O Filho de Deus, que tinha acesso pleno ao Pai, fazia questão de começar o dia em solitude e oração. Ele sabia o valor da manhã. Sabia que as decisões, as palavras, as curas e os enfrentamentos do dia seriam nutridos pela comunhão silenciosa da madrugada. E nós? Temos vivido como se a fé pudesse ser empurrada para depois, como se o Espírito Santo aceitasse migalhas do nosso tempo. Mas a alma sente, ela grita, seca, se arrasta, porque fé que acorda atrasada é fé que logo adormece, e uma fé adormecida não resiste ao calor do dia.
a mentira moderna de que Deus te entende se você não ora. Vivemos dias em que a graça de Deus tem sido mal interpretada. Muitos acreditam que por Deus ser amoroso, compreensivo e misericordioso, tudo está bem, mesmo quando não há mais vida de oração, nem sede por sua presença. E essa é uma das mentiras mais perigosas que tem adormecido o povo de Deus. Sim, Deus entende o cansaço. Ele conhece nossas limitações, nossa correria, nossas dores. Mas essa compreensão divina nunca foi desculpa para a negligência espiritual. Na verdade, o cansaço que apresentamos como justificativa é, muitas vezes, o próprio motivo pelo qual mais precisamos orar. O problema é que essa mentira moderna, Deus sabe que estou cansado, tem servido como anestesia para corações que já perderam a sensibilidade. A pessoa continua indo à igreja, ouvindo mensagens, talvez até cantando louvores, mas lá no íntimo não há mais comunhão, só uma paz falsa, sustentada por hábitos religiosos e não pela presença real de Deus. Há quem diga, mas eu sinto paz mesmo sem orar. O coração humano é enganoso. A paz emocional pode ser apenas ausência de conflito, não presença de Deus. E se não há oração, não há conexão viva com o Pai. E sem essa conexão, toda a estrutura espiritual começa a ruir por dentro. Billy Graham dizia, não há substituto para o tempo pessoal com Deus. Nem culto, nem sermão, nem experiência coletiva substitui o altar particular. Aquele lugar secreto onde o coração se dobra, a alma se derrama e o Espírito Santo nos molda. É nesse lugar secreto que o caráter é formado. É ali que a direção é recebida, o pecado é confessado e a verdadeira paz nasce, não como ausência de problemas, mas como presença de Cristo. O amor de Deus não é conivente com a nossa negligência. Ele nos chama para perto, justamente porque sabe que longe dele vamos definhar. A fé morre lentamente quando se acostuma a viver sem oração. Essa geração precisa reaprender que graça não é desculpa, é convite. Não é licença para ignorar a comunhão, mas caminho aberto para retomá-la. Deus entende sim, mas Ele não nos quer confortavelmente afastados. Ele quer nos despertar para uma vida que respira a sua presença desde o amanhecer. O silêncio que planta milagres. Há um tipo de oração que não precisa de palavras. É o silêncio reverente, profundo, onde a alma se aquieta diante de Deus e Ele fala. Esse silêncio, muitas vezes, é mais eloquente do que longas preces ditas por hábito. É nesse espaço quieto que muitos milagres começam a ser plantados, sem alarde, sem pressa, sem plateia. O mundo em que vivemos detesta o silêncio. Ele exige movimento, produtividade, barulho constante. Mas o reino de Deus opera em outra frequência. Ele se revela na pausa, na rendição, no momento em que calamos para ouvir. É por isso que as manhãs, quando ainda não há ruído, são o solo ideal para essa comunhão silenciosa. Jó fez uma afirmação forte. Fiz aliança com meus olhos. Jó 31:1. Essa aliança revelava uma decisão de pureza, de santidade, de consagração desde o primeiro olhar do dia. E a pergunta que ressoa é inevitável. Com o que temos feito aliança ao despertar? Muitos, ao acordarem, fazem aliança com a distração. Olham o celular, abrem redes sociais, acessam notícias carregadas de medo e futilidade, e com isso selam silenciosamente um pacto com o mundo, em vez de consagrar os olhos, a mente e o coração ao Senhor. O problema não está apenas no barulho exterior. O verdadeiro ruído está dentro de nós. O eco vazio de um coração que acorda sem direção, sem um propósito espiritual, sem um altar interior onde Deus possa se manifestar. O silêncio matinal é, na verdade, uma declaração de dependência. Ele diz: Senhor, estou aqui. Antes de falar, quero te ouvir. Antes de agir, quero te adorar. Antes de começar, quero estar contigo. E isso é semente. Semente que ninguém vê, mas que o céu registra. Spurgeon, em sua sabedoria pastoral, lembrava que os momentos silenciosos com Deus valem mais do que 1000 palavras repetidas sem o coração. É por isso que, muitas vezes,
Não é a oração mais longa que muda o dia, mas o silêncio mais profundo, onde a alma se entrega inteira. É nesse tipo de entrega silenciosa que os milagres começam a brotar. Não com luzes, não com emoções, mas com raízes. O silêncio diante de Deus é o lugar onde as promessas criam raízes eternas. Pequenas disciplinas que mudam destinos eternos. Existe um poder silencioso em pequenos gestos que se repetem todos os dias. 15 minutos de entrega sincera pela manhã podem carregar mais peso eterno do que horas de oração feitas apenas em momentos de crise. O que transforma uma vida não é o tamanho do esforço, mas a constância da semente. Separar os primeiros minutos do dia para Deus é, espiritualmente falando, um ato de guerra. É colocar-se contra a maré da pressa, contra a lógica da produtividade cega, contra o fluxo de uma vida sem raiz. É afirmar com ações simples: minha alma tem um Senhor e Ele vem primeiro. Ler um salmo, confessar um pecado, agradecer, mesmo com lágrimas nos olhos. Essas atitudes aparentemente pequenas são chaves que abrem portas invisíveis. São sementes que, lançadas no escuro da manhã, florescem de maneiras que só o céu pode medir. O Espírito Santo não age segundo o ritmo acelerado do nosso mundo. Ele se move com constância, com fidelidade, com profundidade. Ele trabalha onde há solo fértil, e esse solo é formado quando a alma decide cultivar a presença de Deus antes de qualquer outra coisa. Enquanto o mundo corre atrás de soluções rápidas, o reino nos chama a plantar com paciência. E a colheita vem, não sempre na hora que esperamos, mas sempre com frutos que o mundo não pode dar. Paz, discernimento, graça, sustento, direção, presença. Quem planta o reino nas primeiras horas do dia, colhe frutos invisíveis, mas reais. A diferença não está apenas no que se sente, mas em como se vive. Há uma sabedoria que desce ao coração quando a manhã é consagrada. Há uma força que se levanta quando a alma começa o dia ajoelhada. E mesmo na segunda-feira mais comum, a vida ganha uma nova tonalidade. Porque quem começa o dia com Deus se torna, ainda que sem perceber, um santuário ambulante. Alguém que carrega o céu no olhar, mesmo em meio ao caos da terra. Uma vida de oração começa com uma manhã fiel. Esperar sentir vontade para orar é como esperar sede para buscar água num deserto. Em muitos dias, a alma não quer se levantar. O corpo resiste, a mente está entorpecida. Mas é exatamente nesses momentos que a fidelidade silenciosa planta raízes profundas no coração de Deus. A constância nas manhãs é mais poderosa do que qualquer fervor esporádico. Quando você se entrega a Deus diariamente, mesmo sem emoção, mesmo com o coração seco, algo começa a ser construído dentro de você. Algo que não é visível de imediato, mas que resiste ao tempo, à tentação e ao sofrimento. A alma precisa de rotina espiritual, tanto quanto o corpo precisa de alimento. Quando negligenciamos esse alimento matinal, começamos a lutar batalhas espirituais com armas frágeis, com fé rasa, com emoções inconstantes. As manhãs são o campo de treinamento de uma fé inabalável. É ali, naquele tempo de entrega, que fortalezas interiores são derrubadas, que mentiras são confrontadas, que feridas são tratadas. Não com pressa, não com fórmulas, mas com fidelidade. Charles Spurgeon dizia que oração não é a preparação para a batalha, ela é a batalha. E essa batalha começa cedo, antes do dia gritar suas urgências, antes das vozes do mundo abafarem a voz de Deus. C.S. Lewis afirmou com precisão: a primeira ação do dia deve ser empurrar de volta o mundo, que tenta entrar em nós como uma maré. É exatamente isso. Se você não empurra o mundo de volta pela manhã, ele toma conta. Ele entra com suas pressões, suas distrações, suas promessas vazias. Plantar as manhãs é um ato de fé. É dizer: eu acredito que o invisível sustenta o visível. Eu confio que Deus age no secreto. Eu escolho começar com Ele, ainda que em lágrimas. E essas lágrimas, regadas no altar do amanhecer, se tornam águas que fertilizam o campo da eternidade. Porque Deus não está buscando performance,
Ele está procurando corações rendidos. E um coração que se rende logo ao amanhecer se torna uma morada viva para o Espírito Santo. Onde há fidelidade, há presença. Onde há presença, há transformação. A colheita virá, mas começa no escuro. Toda colheita começa no invisível. A terra recebe a semente em silêncio. Não há aplauso, não há reconhecimento, não há emoção. Apenas a fé de que algo, debaixo do solo, está sendo gerado. Assim também são as manhãs com Deus. Momentos de entrega secreta que produzem frutos visíveis no tempo certo. É durante a madrugada, quando tudo ainda está escuro, que muitas das maiores batalhas espirituais são vencidas. É ali que o louvor murmurado no escuro vale mais do que 1000 cânticos em público. É ali que a confissão sussurrada diante de Deus limpa mais do que horas de conselhos. É ali que o joelho dobrado, em fraqueza, sustenta uma vida inteira de fidelidade. Billy Graham afirmava com clareza: o cristão mais forte não é o que fala mais de Deus, mas o que mais fala com Deus quando ninguém vê. É no secreto que se forja a resistência espiritual. É no oculto que a intimidade com o Pai cria raízes. E é por isso que as manhãs têm um poder profético. Cada amanhecer é um campo. Nele você planta algo. Não existe neutralidade. Ou você semeia na carne, preocupação, pressa, distração, ou semeia no espírito, oração, escuta, consagração. E a colheita virá. Com certeza virá. Mas o tipo de fruto dependerá da semente. O apóstolo Paulo nos alerta em Gálatas 6:8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Essa é uma verdade eterna. Não há como fugir da lei espiritual da semeadura. Charles Spurgeon disse com ousadia: quanto mais cedo se encontra com Deus, menos espaço o diabo tem no dia. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio que pode mudar destinos. Porque amanhã é o território da decisão. É o lugar onde o espírito se fortalece antes que as lutas do dia comecem. Volte a semear suas manhãs. Volte ao altar onde os céus se abrem sem barulho. Reencontre esse lugar onde Deus fala no silêncio. Onde a fé é alimentada antes mesmo do sol nascer. Porque os milagres que tanto esperamos não são acasos, são colheitas. E toda colheita começa no escuro, com a mão suja de terra e o coração firmado na promessa. Que cada manhã sua seja uma semente, que cada oração seja um sulco na terra, que cada silêncio diante de Deus seja um grito de fé. Porque quem planta com lágrimas no amanhecer, colhe com alegria a luz do dia.